dia, a gente está trabalhando uma revisão sobre alguns tópicos da trigonometria. E na última aula, a gente parou exatamente nessa questão número 1. Está aqui a questão. E o que a gente trabalhou nesse exercício? A gente trabalhou a relação trigonométrica fundamental e uma nova definição para a função tangente. A gente aprendeu que a função tangente, a partir de agora, você pode definir como sendo o seno dividido pelo cosseno. Tá? E a relação trigonométrica fundamental? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Você pode utilizar essa fórmula em inúmeras situações, mas a principal delas é a seguinte: se ele te der o cosseno e mandar você calcular o seno, você usa a fundamental. Ou ao contrário, ele te deu o seno e mandou você calcular o cosseno. Você também usa a fundamental. Basicamente, é isso que a gente viu na última aula. Na questão número 2, que a gente vai começar a resolver a partir de agora, também está baseada essa questão na última aula, diagonal de quadrado excepcionalmente. Tá? Vamos identificar aqui o enunciado. Um terreno com formato quadrado, ele possui exatamente 17 metros de lado. E aqui fica a primeira dica. Sempre que o exercício te fizer referência a alguma figura geométrica, desenhem essa figura, por mais simples que ela seja. Por quê? Porque quando você desenha uma figura, o teu problema fica mais claro, fica mais compreensível, você enxerga melhor a questão. Tá? Então, vou desenhar uma figura quadrada, não precisa ser um desenho absurdamente perfeito, mas ele tem que traduzir a ideia do problema. Tá? Então, vou apresentar os principais elementos de uma figura quadrada. Os ângulos internos são todos iguais e medem 90 graus. Está aqui a representação. Tá? E todos os lados têm rigorosamente a mesma medida. Esse lado mede a mesma coisa desse, mede a mesma coisa desse, mede a mesma coisa desse. Precisamente 17 metros, de acordo com o problema. Então, aqui você tem 17 metros, aqui também você tem 17 metros, aqui também e aqui também, ok? Vamos ao enunciado. Deseja-se cercar metade desse terreno, dividindo-o em 2 triângulos iguais. Gente, só tem uma forma de você pegar esse terreno quadrado e dividir ao meio, porque ele quer cercar pela metade, mas de tal forma que esse terreno quadrado fique dividido em 2 triângulos iguais. Como que você vai fazer essa demarcação? Só tem um jeito, é traçando a diagonal desse terreno. É essa linha azul que eu acabei de desenhar. Chamei de diagonal D. E aí você consegue atender ao enunciado, porque se ele vai cercar o terreno nessas condições, olha como é que vai ficar. Você tem aqui uma cerca passando pelo centro, pela diagonal, está aqui, e depois você escolhe um dos terrenos triangulares para cercar. No caso, eu vou cercar esse terreno de baixo, esse triângulo de baixo. Então você tem esse terreno triangular completamente cercado. Porque ele perguntou o quê? Deseja-se cercar metade desse terreno. Então a metade do terreno está literalmente cercada a partir de agora. E aí, gente, vamos interpretar melhor, só que agora no conceito matemático da coisa. Antes a gente está trabalhando uma figura geométrica. Tá? Quantos metros de cerca vão ser necessários para fazer essa demarcação? Bem, você vai precisar dessa medida de diagonal, e depois você vai precisar mais quem? Desse lado e desse lado. Então você tem D mais 17 mais 17. Isso aqui vai ficar D mais 34. É isso que você tem que calcular a partir de agora. Quanto que é a diagonal mais 34? Só que a diagonal é a diagonal de um quadrado e a gente já sabe calcular. A diagonal de um quadrado é L raiz de 2. Inclusive, você já aprendeu na última aula até mesmo quanto que vale de forma aproximada a raiz quadrada de 2.
A raiz quadrada de 2 vale um valor aproximado de 1,41. Observe que no enunciado você não tem essa informação. Então você vai usar essa raiz quadrada de 2 aproximadamente igual a 1,41 de acordo com a sua conveniência. Mas vamos ao que nos interessa. Vamos resolver, depois a gente pensa se substitui ou não. Gente, a diagonal, sendo L raiz de 2, vai ser a medida do lado 17 vezes a raiz quadrada de 2. Isso é a diagonal. Agora sim, se você pretende fazer o cálculo para ter uma noção melhor de quanto que é o tamanho dessa diagonal, aí você substitui. Então vai ser um valor aproximado. 17 vezes 1,41. E aí a gente vai descobrir quanto que vai dar. Ou vocês fazem essa continha no cantinho do caderno, ou vocês usem a calculadora. Eu sugiro que vocês façam usando o cantinho do caderno. Treinem fazer as contas no papel, tá bom? Mas para facilitar a minha vida, eu vou fazer na calculadora. 17 vezes 1,41. Vamos usar a calculadora aqui, ó. Quer ver? Calculadora. Prontinho. Deixa eu chegar a calculadora para o lado para facilitar a leitura de vocês. Ok, tá aqui, ó. Gente, 17 vezes 1,41. Isso aqui vai dar exatamente quanto? 23,97. Então tá aqui, ó, 23,97. Então vocês percebam que a diagonal desse terreno é quase 24 metros de comprimento, tá? Então vocês agora fazem o quê? Peguem essa expressãozinha aqui, que é o que nos interessa, e substituir a diagonal por esse valor, tá? Então vou escrever aqui, ó, assim, vírgula, vamos ao que está em destaque lá naquele retângulo. D mais 34 vai ser exatamente quanto? Um valor aproximado de 23,97 mais 34. Isso aqui vai ser um valor aproximadamente igual a quanto? 34 mais 23 vai dar 57,97. Então tá aqui, ó, 57,97. Então isso aqui é o que vai precisar de cerca, vai precisar de ser comprado aproximadamente 58 metros de cerca para atender ao enunciado, ao objetivo da questão. Então, de novo, o que nos interessa aqui é que vocês saibam não só a fórmula em si da diagonal igual a L raiz de 2, mas a sua aplicação e a sua devida importância. Vamos para a questão número 3. Questão número 3. Deixa eu escrever aqui, solução, para a gente organizar o nosso raciocínio. Um pequeno azulejo tem formato quadrado. Então, vou desenhar um pequeno azulejo no formato quadrado. Tá aqui o desenho, ó. Pequeno azulejo. Repetindo, façam sempre o desenho. Se vocês acharem que conseguem fazer essa questão já sozinhos, deem uma pausa nesse vídeo e façam antes de mim, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, deem um play no vídeo e observem a resolução, o desenvolvimento, tá? Então tá aqui um pequeno azulejo no formato quadrado. A medida, então falou o seguinte, ó, e a medida da sua diagonal mede quanto? 24 centímetros. Gente, a diagonal é essa linha que eu estou traçando ao meio aqui, ó. Prontinho, que eu chamei de letra D. Então vou escrever essa informação. A diagonal mede 24 centímetros. Determine a medida dos seus lados. Então tá aqui, ó. Aqui mede L, aqui mede L, aqui mede L e aqui também vai medir L. Tem uma fórmula que a gente já aprendeu que relaciona diagonal com o lado do quadrado. Qual é a fórmula? D é igual a L, que multiplica raiz de 2, né? Ou seja, a diagonal você calcula como? Multiplicando o lado desse quadrado pela raiz quadrada de 2. Lembrando, a raiz quadrada de 2
vale aproximadamente quanto? 1,41, tá? Gente, se ele te deu agora a diagonal, você substitui a diagonal na fórmula e aí você calcula quem? O lado. No exercício anterior era o contrário, ele te deu o lado e mandou você calcular a diagonal. Então como que vai ficar? Vai ficar assim, olha, D, que vale 24, é exatamente igual a L, que multiplica raiz quadrada de 2. Se vocês quiserem substituir raiz de 2 agora, podem, não tem problema. Mas se vocês quiserem resolver substituindo raiz de 2 lá no final, na resposta final, também podem. Fiquem à vontade, tá? Vou fazer agora no final para vocês perceberem como é que funcionam os cálculos. Gente, se o objetivo é descobrir o valor de L, eu vou deixar o L isolado e vou pegar esse raiz de 2 que está multiplicando e jogar para o lado esquerdo com a operação inversa, divisão. Então vai ficar o quê? 24 dividido pela raiz quadrada de 2 vai ser exatamente igual ao nosso L que ficou isolado, tá? Então quanto que vai ser o L? Agora prestem atenção, tá? O L é essa fração aqui, ó, 24 sobre raiz quadrada de 2. Só que a parte de baixo é um número irracional. Apareceu a raiz quadrada de 2 aqui. Então a gente costuma racionalizar a parte de baixo, racionalizar o denominador. Como? A gente pega essa fração e multiplica tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo denominador. Quando a gente faz isso, a gente não altera o resultado final, mas a gente facilita a nossa vida, tá? Multiplicação de fração, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Em cima fica 24 raiz de 2 e a parte de baixo fica o quê? Raiz de 2 ao quadrado. Um número multiplicado por ele mesmo duas vezes. É esse número ao quadrado. Então, a partir de cima eu vou apenas repetir por enquanto, 24 raiz de 2, e a parte de baixo eu simplifico, cancelo esse 2 com a raiz. Aí embaixo me sobra apenas 2. Observem agora o detalhe. Se antes a minha fração tinha um número irracional na parte de baixo, agora a minha fração não tem mais um número irracional na parte de baixo. Entenderam? E ainda é bem fácil de a gente desenvolver, a gente calcular a partir de agora. Basta simplificar, dividir 24 por 2, que vai dar 12. Então vai ficar 12 raiz quadrada de 2. Aí, se você quiser deixar isso aqui como resposta, já pode. Mas se você quiser substituir por 1,41, também pode. Então, 12 vezes 1,41. Aí vai ser um valor aproximado. Quanto? De novo, calculadora. Vamos lá, fazendo a continha. 12, deixa eu chegar a calculadora para o lado aqui, rapidinho. Então vai ficar exatamente assim, quer ver? Chegando a calculadora para o lado, prontinho. Olha só, 12 vezes 1,41. Quanto que vai dar essa multiplicação? 16,92. Então tá aqui, ó, 16,92. Ou seja, quase 17 metros, 17 centímetros é o lado desse pequeno azulejo. Então só vou formatar a resposta aqui. O lado vale aproximadamente 16,92 centímetros. E a gente finaliza a questão. O que vocês têm que prestar atenção? Se no enunciado ele não te falar o seguinte, ó, considere raiz quadrada de 2 igual a 1,41, então você não precisa de considerar. Se for uma prova aberta, discursiva, onde você tem que mostrar o seu raciocínio para o professor, não tem por que fazer essa multiplicação. Tá? Agora, e se for uma prova de múltipla escolha? 4, 5 alternativas que você tem que escolher uma. Aí você vai ter que ser minimamente inteligente e julgar com a resposta. Tá? Se o enunciado do problema não fizer referência
a raiz quadrada de 2 igual a 1,41, tu vai ter que fazer esses cálculos e verificar se as respostas têm ou não essa multiplicação escondida no seu interior. Mas é isso basicamente a questão número 3, tá? Vamos para a questão número 4. Agora é um pouquinho mais sofisticado, porque envolve também um pouquinho mais de interpretação, mas não é nada absurdo. Uma pipa é presa a uma linha esticada que forma um ângulo de 60 graus com o solo. Então você tem que imaginar essa situação. Então você tem que imaginar o quê? Aqui você tem o chão, tá? Aqui você tem um chão, o solo. Aqui você tem, por exemplo, uma pipa, um bonequinho, uma pessoa, né? Soltando uma pipa. E aqui você tem exatamente o que? A linha esticada, formando 60 graus com quem? Com o solo. Então essa aberturinha aqui, ela mede 60 graus. Aí ele falou o seguinte, ó, o comprimento, o tamanho dessa linha é de 80 metros. Então você tem aqui, ó, 80 metros de comprimento, do início ao fim. Aqui você tem a sua pipa, concorda comigo? Aqui você tem a pipa, tá? Aí ele perguntou, determine a altura da pipa, só que em relação ao solo. Se a pipa está exatamente nessa altura, a altura dele é exatamente a menor distância para o chão. Essa menor distância tem que formar com o chão obrigatoriamente um ângulo de 90 graus. Então está aqui, ó, a altura que a gente representa pela letra H. Por que H de altura? Aí uma pequena curiosidade para vocês, tá? Se a gente for traduzir a palavra altura do inglês para o português, me desculpem se eu estiver escrevendo errado, mas salvo engano é assim que se escreve, tá? A palavra altura. Então o que eles fizeram? Eles pegaram a primeira letrinha da palavra altura em inglês e representaram universalmente para altura. Da mesma forma que quando a gente vai calcular área, a gente usa muito também, além da letra A maiúscula, a gente utiliza a letra S. Por quê? Por causa da palavra espaço em inglês. Space, que nada mais é, em sentido genérico, amplo, área. Então, a altura, regra geral, a gente representa pela letra H. Então é isso que ele quer que você calcule. Ó. Qual é o valor da altura H? E aí, gente, eu quero que vocês observem o seguinte, tá? Você tem aqui o ângulo de inclinação, você tem um triângulo retângulo de vértices A, B e C. Você tem aqui, ó, você tem do lado oposto aos 60 graus, você tem um cateto. E aqui, o maior lado do triângulo retângulo, você tem a sua hipotenusa. Pergunto, o que relaciona em relação a 60 graus? O que relaciona o cateto oposto com a hipotenusa? Seno, cosseno ou tangente? Pensem aí. É o seno. O seno que é a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa. Então eu vou ter que desenvolver nessa questão aqui é o seno do ângulo de 60 graus. É a medida do cateto oposto H sobre a hipotenusa 80. E aí vai ser uma questão. Olha só, se vocês não se lembrarem lá da 8ª série, qual é o valor de seno de 60 graus, vocês podem perfeitamente consultar aquela tabela trigonométrica gigante que eu trabalhei com vocês na última aula. Vamos voltar lá na tabela trigonométrica da última aula? Vamos lá na aula anterior agora. Ó. Vou voltar aqui um pouquinho, voltando mais um pouco. A gente vai lá para a aula anterior. Achamos, ó. Então, o que a gente vai fazer agora? Caçar o seno de 60 graus. Relembrando aqui, ó, o ângulo está nessa coluna, 60 graus está aqui, logo do lado você tem o seno dele. O seno de 60 graus é 0,8
0,866. Então, eu vou trocar exatamente por esse valor, 0,866. Então, está aqui, ó, 0,866. Se vocês não lembram do seno de 60 graus lá da 8ª série, é possível que o enunciado te apresente esse valor aqui para você trabalhar. E se ele não te apresentar esse valor, ele vai te dar a tabela para você fazer a consulta. Então, a gente vai substituir 0,866 vai ser igual a essa fração. Tá aqui, ó, 0,866 vai ser igual à fração h sobre 80. E aí, gente, é a velha conhecida multiplicação cruzada. Deixa o h isolado e multiplica 80 por esse valorzinho ali. Então, h vai ser igual a 80 vezes 0,866. E quanto que vai dar essa multiplicação? De novo, a orientação que eu vou dar para vocês. Façam essa continha no cantinho do caderno. Não usem a calculadora de imediato. Usem a calculadora no segundo momento, apenas para verificar se vocês acertaram essa conta no papel feito a lápis. Vamos para a calculadora. 80 vezes 0,866. Tá aqui, ó. Vamos lá. 80 vezes 0,866. Essa continha vai dar 69,28. 69,28. 69,28 metros. Então, quer dizer que a pipa ela está a quase 70 metros de altura em relação ao chão. É assim que funciona essa questão. Bem, gente, a gente está fazendo algumas questões iniciais, mas com o objetivo de rever aquilo que ficou lá para trás na 8ª série, tá? Mas a matéria teórica ainda não acabou. Vamos continuar a partir de agora, que é o seguinte. Eu quero que vocês prestem atenção para mim, por favor, nessa observação que a gente vai abrir, que a gente vai iniciar a partir de agora, tá? Eu quero que vocês prestem atenção para mim, por favor, nesse triângulo. Observe o triângulo ABC abaixo. É exatamente esse daqui, ó. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Vou puxar um lado do triângulo, vou puxar o outro lado do triângulo, ok? E vou desenhar agora a base desse triângulo. Gente, isso aqui não é um triângulo qualquer. Tecnicamente falando, ele vai ser o triângulo equilátero, tá bom? O triângulo equilátero é o triângulo que possui todos os lados rigorosamente iguais. Todos os lados têm rigorosamente a mesma medida, tá? Vou chamar esse vértice aqui de vértice A, vou chamar esse vértice aqui de vértice B, vou chamar esse vértice aqui de vértice C. Se ele é um triângulo equilátero, equi de equivalência, látero de lado, então é um triângulo onde todos os lados são iguais. Então, por exemplo, se aqui mede L, aqui também vai medir L e aqui também vai medir L. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai traçar a altura desse triângulo. A altura vai sair do vértice A e vai atingir a base BC, dividindo essa base exatamente ao meio. Então tá aqui, ó, vai bater exatamente nesse pontinho aqui. Então eu tenho que esse ponto, vou chamar de vértice H. Se vai atingir a base BC ao meio, então quer dizer que esse pedacinho aqui é a metade do lado. Obviamente, esse outro pedacinho aqui é a outra metade do lado da base. A altura vai formar com a base um ângulo de 90 graus. Vou chamar essa altura que vai do vértice A até esse pontinho H, de novo, vou chamar de altura H minúsculo. Outra coisa que eu quero que vocês percebam, prestem atenção.
No triângulo equilátero, todos os ângulos têm rigorosamente a mesma medida. A gente já sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Só que são 180 graus dividido para 3 ângulos. 180 dividido para 3, 60. Então é 60 graus para o lado de cá, 60 graus para o lado de cá, e essa aberturinha todinha aqui vale 60 graus também. Só que essa altura vai dividir o ângulo A ao meio. Então esse pedacinho aqui, ó, ele vale quanto? 30 graus. Entenderam? Vale 30 graus, tá? E agora eu quero que vocês prestem, por favor, mais uma atençãozinha aqui, que é o seguinte. Nesse triângulo, que eu vou destacar até com uma outra corzinha aqui, ó, eu quero que vocês observem para mim o triângulo BHA. É esse triângulozinho vermelho que eu estou destacando para vocês a partir de agora, tá? Esse triângulo em destaque vermelho, eu vou aplicar o velho conhecido Teorema de Pitágoras. Então tá aqui, ó, triângulo, agora AHB. Eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele me fala exatamente o quê? Que o quadrado da hipotenusa equivale à soma dos quadrados dos catetos. Quem são os catetos no triângulo vermelho? Os catetos são L sobre 2 e o H. E quem é a hipotenusa? Esse Lzinho aqui. Tá? Então, a soma dos quadrados dos catetos equivale ao quadrado da hipotenusa. Então, vai ficar assim, ó, H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado igual a L ao quadrado. Assim, presta atenção. H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado, isso aqui vai ser igual a L ao quadrado. O que eu fiz aqui? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Tá? Eu vou desenvolver esse pedacinho que está dentro do parênteses. O resto eu vou repetir tudo. Então, H ao quadrado mais, aqui eu vou levar tanto esse L ao quadrado quanto esse 2 ao quadrado. Então vai ficar L ao quadrado sobre 4. Isso tudo igual a L ao quadrado. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver, aliás, vou isolar esse H ao quadrado. Isso significa que esse L ao quadrado sobre 4, eu vou jogar ele para o outro lado da igualdade. Se ele está sendo somado, ele vai subtraindo. Então, do lado esquerdo fica o que exatamente? H ao quadrado e todo o resto vai para o lado de lá. Do lado de lá fica L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Gente, eu vou tirar o MMC agora aqui, ó. Debaixo desse L tem um umzinho e o MMC entre 1 e 4 vai ser 4. Então, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 4 dividido por 1, 4 vezes L ao quadrado, vai ficar 4L ao quadrado, menos, divide pelo de baixo, 4 dividido por 4, 1 vezes L ao quadrado, apenas L ao quadrado. E vou melhorar mais um pouquinho esse H ao quadrado agora. 4L ao quadrado menos L ao quadrado, 3L ao quadrado. Tudo isso sobre 4. E agora a gente vai fazer aquilo que a gente já sabe fazer, tá? Para eu deixar apenas o H isolado, eu vou tirar esse 2 do lado esquerdo. Só que esse 2 vai para o lado de lá com a sua operação inversa. A operação inversa da potência é a raiz. A operação inversa da potência quadrada é a raiz quadrada. O fato do 2 ser um expoente par, eu trabalho com um par de sinais. Então, como que vai ficar o nosso H a partir de agora? Vai ficar igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Tá aqui, ó. E agora a gente simplifica isso tudo dentro da raiz. Gente,
Na raiz eu tenho uma fração, então eu posso tirar a raiz quadrada de pedacinho por pedacinho dentro da fração. Dentro dessa parte de cima aqui, ó, eu posso tirar a raiz quadrada do 3? Não, não posso. Mas eu posso tirar a raiz quadrada de L ao quadrado. Então, na parte de cima da fração, esse 2 cancela com esse, aí me sobra apenas o L. Esse L vai para fora. O L vai para fora. Então, como que fica a raiz ali? Ó? H vai ser exatamente igual a mais ou menos. O L saiu. O raiz de 3 não tem como tirar. Então, deixa ele dentro da raiz. Porém, esse 4 na parte de baixo, você consegue tirar a raiz quadrada dele. Quanto que é a raiz quadrada do número 4? 2. Então, tudo aqui embaixo fica igual a 2. Aí vem um detalhe extremamente importante. O nosso H, ele não é qualquer coisa nesse exercício. O nosso H é uma altura, é a altura do triângulo equilátero. E não existe altura negativa. Então, o fato do nosso H não poder ser negativo, só me resta uma possibilidade, tem que ser o positivo. Então, você tem que o H, a partir de agora, vai ser o resultado dessa formulazinha aqui, ó. L raiz de 3 sobre 2, tá bom? Qual é a importância dessa formulazinha aqui? É que esse H é a altura, vou escrever aqui, ó, a altura que eu representei pela letra H de um triângulo equilátero, Lembra o que é o triângulo equilátero? É um triângulo que possui todos os lados iguais, tá? Triângulo equilátero de lado L. Nesse exemplo aqui, eu representei o lado pela letra L. Então, a partir de agora, se te perguntar qual é a fórmula para se calcular a altura de um triângulo equilátero, você me responde L raiz de 3 sobre 2. Então, L raiz de 3 sobre 2 é a altura de um triângulo equilátero. Prestem atenção, gente, por favor, porque olha como é que a coisa vai acumulando. Se eu te perguntasse assim, ó, lá no canto superior direito do quadro, se eu te perguntar diagonal de um quadrado, L raiz de 2. Agora, altura H de um triângulo equilátero, como é que é? L raiz de 3 sobre 2. Então as fórmulas elas vão surgindo na tua frente. Vocês têm que ir acompanhando aula por aula para que a informação não se perca. Gente, então aqui a gente tem a altura de um triângulo equilátero. Agora, o que a gente vai fazer? Eu poderia criar um outro OBS. Vou até deixar de verde em destaque aqui, ó. OBS. Vou fazer o seguinte, ó. A gente costuma calcular dentro de um triângulo também a sua área. Então eu vou escrever aqui, ó, área de um triângulo, tá? De um triângulo equilátero. Eu poderia perfeitamente perguntar para vocês, calcule a área de um triângulo equilátero. Gente, para todo triângulo, a área, regra geral, como é que se calcula? Vou até destacar aqui, ó, área de triângulo equilátero. A área de qualquer triângulo, como é que se calcula? Você pega a base, você multiplica pela altura e o resultado você divide por 2. Qualquer triângulo, sem exceção, todo tipo de triângulo que passar na tua cabeça. Como é que você calcula a área interna, a área ocupada pelo espaço desse triângulo? Base vezes altura sobre 2. Nesse nosso caso, olha esse triângulo amarelo lá em cima. A base é toda essa distância que vai de B até C. Essa base toda mede quanto? Mede exatamente L. Então a base é L. Eu vou multiplicar pela altura. Olha só, eu acabei de descobrir a fórmula da altura de um triângulo equilátero. Então vai ser o quê? L raiz de 3 sobre
2. Então, base vezes altura, e agora eu vou dividir tudo isso aqui por 2. Concorda comigo? Então, vamos lá, olha. O que eu posso fazer aqui? Eu poderia ler dessa forma, ou fazer essa multiplicaçãozinha. L vezes L, L ao quadrado. Então, ficaria assim, ó. L ao quadrado, que multiplica raiz de 3 sobre 2, que multiplica raiz de 3 sobre 2, e tudo isso dividido por 2. E aí, gente, como é que vai ser então? A área que a gente está buscando agora, tá? Divisão de frações, ó. Essa daqui dividido por 2. O que a gente faz? Repete a primeira, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, e multiplica. Qual que é o inverso de 2? É 1 sobre 2. Então, você tem aqui, ó, que a área vai ser calculada como? L ao quadrado raiz de 3 vezes 1 vai ficar L ao quadrado, que multiplica raiz de 3. E aí embaixo, 2 vezes 2, 4. Então, tá aqui, ó. Esqueci aqui, ó, área, tá? Então, a partir de agora, todo triângulo equilátero, você pode calcular a sua área por essa forma. Vou escrever aqui, ó, área do triângulo equilátero, tá aqui, ó, de lado L, de lado L. Então, a partir de agora, se você for calcular a área de um triângulo equilátero de lado L, você faz o quê? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, vou lá para o cantinho superior direito de novo do quadro, ó. A área A do triângulo equilátero. Como é que você calcula? L ao quadrado. Opa, deixa eu corrigir ali que ficou muito bonitinho não, tá? Deixa eu isolar aqui um pouquinho, afastar para ficar mais organizadinho, tá? Então vai ficar o quê? L ao quadrado, que multiplica raiz de 3, isso tudo aqui dividido por 4. Então, ó, uma fórmula, duas fórmulas, três fórmulas. Então, fiquem atentos a isso. Gente, a fórmula vai surgindo na cabeça de vocês, tá? Então, vocês têm que tomar bastante cuidado por conta disso. E agora, eu quero que vocês prestem mais atenção agora no que vem pela frente, tá? Vou escrever agora de azul para dar um destaque para vocês aqui. Vou até separar esse cantinho desse outro aqui. Vou escrever aqui, ó, OBS. Eu quero que vocês agora prestem bastante atenção para mim no seguinte. Eu vou trabalhar, essencialmente falando, esse triângulo em destaque nessa aula, o triângulo ABC. Então, observe o triângulo ABC. O que eu poderia fazer aqui? Eu posso aplicar os conceitos de seno, cosseno e tangente. Vamos começar com esse vértice B aqui, ó, o ângulo B. Esse ângulo aqui. Eu vou trabalhar o seno desse ângulo. Por definição, o seno não é a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa? Sim, então o seno desse ângulo de 60 graus é a medida do cateto oposto H sobre a hipotenusa L. Então vai ficar assim, ó, seno de 60 graus é igual à medida do cateto oposto H sobre L. Só que o H a gente já sabe como é que se calcula. L raiz de 3 sobre 2. Então tá aqui, ó, L raiz de 3 sobre 2. E aqui eu divido por L. Então, como que vai ficar esse seno de 60 graus? O seno de 60 graus vai ficar assim, ó. Esse L cancela com esse. Me sobra então o que? Raiz de 3 sobre 2. Gente, a gente tem aqui uma fórmula, tá? Ou a gente tem aqui o resultado numérico para seno de 60 graus.
A partir de agora, o seno de 60 graus vale raiz de 3 sobre 2. Lembra, tá? Lembra a tabelinha trigonométrica lá da oitava série? Então, só que aqui a gente está construindo esses resultados. Porém, ponto e vírgula, né? Mas, vírgula, o que acontece com ângulos complementares? O seno de um equivale ao cosseno do outro. Então, o seno de 60 graus é igual ao cosseno do seu complemento. Quem é o complemento de 60 graus? 30 graus. Então, o que significa isso? Significa que o cosseno de 30 graus a gente também tem. Vale a mesma coisa, raiz de 3 sobre 2. Então tá aqui, ó, cosseno de 30 graus é o seno de 60. Mesmo resultado. Eu poderia fazer agora em relação ao 30 graus. Aqui eu trabalhei o seno de 60. Eu vou trabalhar agora o seno de 30 graus. Seno de 30 graus é esse daqui, ó, lá no triângulo. Observe aqui, por favor. É esse daqui, ó. Tá? Então, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar o conceito, a definição. Por definição, o seno é a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno de 30 graus vai ser o cateto oposto L sobre 2, dividido pela hipotenusa L. Então, tá aqui, ó, L sobre 2, dividido pela hipotenusa L. E aí, o que eu posso fazer? Dividir esse L com esse L. Aí me sobra apenas 1. Então, aqui vai ficar 1 sobre 2. Então, eu acabei de descobrir quanto que é o seno de 30 graus. Isso aqui vale meio. É mais um valor daquela tabela trigonométrica que a gente estudou lá na oitava série. Seno de 30 é igual a meio. Só que, usando a ideia de ângulos complementares, o que eu tenho? Eu tenho o seguinte, que o seno de 30 graus nada mais é do que o cosseno do seu complemento 60 graus. Então, o que a gente vai ter a partir de agora? A gente tem o cosseno de 60 graus também. Tá aqui, ó. Cosseno de 60 graus também vai ser igual a meio. Mais um valorzinho que pipoca na nossa cabeça a partir de agora. Então, eu já tenho o seno de 60, eu já tenho o cosseno de 60, já tenho o seno de 30 e já tenho o cosseno de 30. Tá me faltando calcular quem? A tangente, tá? Gente, vamos buscar a tangente de 60 graus. Lá de novo, nesse vértice B aqui. A tangente, por definição, não é a medida do cateto oposto H sobre a medida do cateto adjacente L sobre 2. Então, está aqui, a tangente de 60 vai ser a medida do cateto oposto H sobre a medida do cateto adjacente L sobre 2. Só que o H, eu já sei quanto que é o H. L raiz de 3 sobre 2. Tá aqui, ó. L raiz de 3 sobre 2. Só que isso tudo dividido por L sobre 2. Gente, isso aqui, ó, é uma divisão de duas frações. Então, eu tenho que a tangente de 60 graus nada mais é do que, repete a primeira, tá aqui, ó, L raiz de 3 sobre 2, eu vou multiplicar pelo inverso dessa segunda aqui. O inverso de L sobre 2 é 2 sobre L. E agora eu simplifico, né? Esse 2 com esse 2 e esse L com esse L. O que me sobrou? Apenas raiz de 3. Então tá aqui, ó, tangente de 60 graus nada mais é do que a raiz quadrada de 3. Mais um valorzinho para se decorar a partir de agora. Eu ainda tenho que calcular a tangente de 30 graus. Vou escrever aqui, ó, ainda, vírgula.
Como que a gente calcula a tangente de 30 graus? Eu posso calcular de várias formas diferentes, tá? Tangente de 30 graus, lá no vértice A agora do triângulo, tá? A tangente de 30 graus é a medida do cateto oposto, L sobre 2, sobre a medida do cateto adjacente, H. Então tá aqui, ó, L sobre 2 dividido por H. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar exatamente o que? Vou repetir o L sobre 2 e vou substituir o H que eu já tenho. Quanto que é o H? L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3, isso aqui sobre 2. Gente, é uma divisão de duas frações. Eu vou repetir a primeira, tá aqui, ó, L sobre 2, e vou multiplicar pelo inverso dessa. Qual que é o inverso de L raiz de 3 sobre 2? É o inverso, 2 sobre L raiz de 3. E agora eu começo a simplificar um monte de coisa. Esse 2 eu cancelo com esse 2, vai dar 1. Esse L aqui embaixo eu simplifico com esse L aqui em cima, 1. Então em cima me sobra 1 e embaixo me sobra tão somente raiz de 3. E agora eu vou racionalizar esse raiz de 3 da parte de baixo. Então eu tenho que a tangente de 30 graus é igual a 1 sobre raiz de 3. Como que eu racionalizo isso? Multiplico em cima, tá aqui, e embaixo, pelo mesmo número, raiz de 3. Enquanto que vai dar essa resposta? Vamos fazer ela agora, tá? Multiplicação de fração, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, como que fica? A parte de cima fica apenas raiz de 3. E a parte de baixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, fica raiz de 3 ao quadrado. Simplificando, a parte de cima não tem o que fazer, e a parte de baixo, cancelo 2 com a raiz, me sobra apenas o 3. Então eu tenho aqui mais um valorzinho. A tangente de 30 graus nada mais é do que a raiz de 3 sobre 3. E a gente tem o último valor para a gente desenvolver aqui, para a gente decorar, tá? Vocês vão se lembrar que lá no quadrado, quando a gente desenvolveu a fórmula da diagonal do quadrado, eu fiz o seno, o cosseno e a tangente de 45 graus. Quer ver? Deixa eu voltar aqui algumas aulas, alguns quadros atrás aqui, por favor. Vamos voltar lá na aula da diagonal do quadrado. Quer ver? Aqui, achei. Olha só. Seno de 45 graus. Logo em seguida, o cosseno de 45 e a tangente de 45. Então, para 45 graus, a gente achou os três. Seno, cosseno e tangente. E o que a gente fez nessa aula de agora? A gente calculou o que faltava, que era para 30 e 60 graus. Tá? 60 graus, ó, seno, tá aqui, ó, cosseno e a tangente. E agora, para o ângulo de 30 graus. Vou até destacar de vermelho agora. Ó, tangente de 30. Cadê? Cosseno de 30 e o seno de 30. Então, todos os valores a gente já descobriu. Na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai montar aquela tabelinha trigonométrica de 30, 45, 60 e resolver alguns exercícios. A aula foi pesada, mas é assim que funciona. A gente está aqui para ampliar um nível de conhecimento, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês. Dei bastante estudada nesse vídeo e se tiverem qualquer dúvida, me procurem, que eu sempre tenho um grande carinho, um grande prazer de ajudar cada um de vocês, tá bom? Obrigado, bom estudo para vocês e a gente se encontra na próxima aula. Até lá!